Paz do Senhor, igreja. Feliz demais estar aqui. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28. Joel 2, 28, um texto muito conhecido quando se trata de avivamento. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Então, o profeta Joel é um profeta, é um dos 12 profetas do Antigo Testamento, conhecido como profeta menor, não menor em importância, mas em menor nos seus escritos. Para alguns estudiosos, ele é o João Batista do Antigo Testamento. Para outros, ele é o profeta do Pentecostes, até porque ele é citado pelo apóstolo Pedro no evento do Pentecostes. Sua mensagem é uma mensagem de correção de Deus para que o povo se arrependa e voltem para os caminhos do Senhor. Perdão de Deus para esse povo. Um derramar do Espírito de uma medida sobrenatural, como se nunca viu e nunca haverá. E o dia do Senhor. O dia do Senhor é algo que é o centro do ensino do profeta Joel. Então, a sua mensagem é impossível ser mais atual. Quando a gente olha para todo o cenário que a humanidade vive e todo o cenário que a nação brasileira vive, você vê que essa mensagem parece que foi escrita hoje. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. E se o Senhor permitir, o seu coração será afetado pela semente do avivamento. E nós, verdadeiramente, nunca mais seremos os mesmos. Porque eu creio muito de coração que nós somos a geração do fim. E isso precisa estar latente nos nossos corações. A gente precisa não só ouvir sobre esse grandioso dia, mas entender aquilo que o Senhor quer da minha e da sua vida. Porque quando a gente entende da emergência dessa mensagem, a gente se movimenta de acordo com aquilo que o Senhor quer. Amém? Glória a Deus? Então, esse livro basicamente é dividido em duas partes, do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 17. O profeta vai falar sobre o juízo de Deus, sobre Deus chamando o seu povo ao arrependimento. Ele via a praga do gafanhoto, e essa praga do gafanhoto atinge a economia de Judá, e ela gera uma crise na adoração, porque o culto foi paralisado. Essa crise é interessante porque Deus ele não precisa de grandes coisas para enviar o seu juízo. Ele não precisa de grandes coisas para poder alertar o seu povo a se arrepender e voltar novamente para os seus caminhos. Nós somos a geração que viveu uma coisa chamada pandemia da Covid-19. E é interessante porque um micro-organismo derrubou os dois maiores ídolos dessa geração.
que se chama ciência e economia. O que os homens mais usam para afrontar Deus, para se virar contra Deus, é exatamente o conhecimento que eles acham que ele tem da ciência e aquilo que eles têm como poder monetário. Se você der uma pesquisa, você vai ver que os milionários, os bilionários, todos eles constroem bunkers, gastam milhões de dólares para isso, para se proteger em caso de guerra. Só que a palavra do Senhor diz que nenhum homem poderá fugir do juízo de Deus. Em Apocalipse vai dizer que esses homens, eles procurarão a morte e não encontrarão. Então, o profeta vai falar exatamente sobre isso, sobre a repreensão de Deus, para que o seu povo volte, se arrependa, e Deus, através desse arrependimento, possa liberar perdão. E através da liberação desse perdão, Deus traz um avivamento sem medidas, um derramar do Espírito Santo como se nunca houve. Eu creio muito que nós somos a geração que vamos desfrutar desse avivamento do fim. Então, a segunda parte, que vai do capítulo 2, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 21, vai falar exatamente sobre isso, sobre essas bênçãos de Deus, sobre esse avivamento e sobre o dia do Senhor, o dia que o Senhor virá à terra e governará eternamente com o seu povo. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro eu quero falar sobre esse arrependimento. Lendo o capítulo 2, versículo 1, na parte A, Deus diz assim: tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz clamai em alta voz no meu santo monte. Interessante, clamar a trombeta em Sião, o que o profeta está dizendo? O arrependimento precisa vir do povo de Deus. O arrependimento precisa vir da igreja. É da igreja que surge os joelhos dobrados e as lágrimas nos olhos, clamando por arrependimento, clamando pela vinda do Espírito Santo. Não, nós não temos que perder tempo com aquilo que o mundo está praticando. Nós temos que buscar o Senhor e ser exemplo para o mundo. Nós temos que buscar o Senhor e verdadeiramente sermos luz e sermos sal. Nós precisamos carregar a glória de Deus e impactar a nossa geração e impactar a sociedade com a presença de Deus que habita em nós. Não adianta a gente cobrar comportamentos de pessoas que estão mortas, porque, sobretudo, avivamento é trazer a vida quem está morto. O problema é que a gente está procurando vida em quem está morto. O problema é que a gente quer exemplo de políticos que não professam a mesma fé que nós. O problema é que a gente, sobretudo os jovens, e eu lido muito com os jovens lá na igreja, com os jovens, com os adolescentes, e eu fico um pouco assustado com a referência dos jovens, com a referência dos adolescentes, são pessoas totalmente ímpias, mundanas e promíscuas. Isso é um problema da nossa geração. Isso é algo que a gente deva buscar incansavelmente o Senhor por arrependimento, para que o Espírito Santo alcance nossos jovens, alcance nossos adolescentes e eles tenham as referências certas. Então a trombeta ela vai tocar em Sião. É em Sião que a trombeta está tocando por arrependimento. Tudo que está acontecendo na nossa nação nos dias de hoje é uma resposta de Deus sobre o arrependimento que a igreja precisa ter. Eu vou abrir um pequeno parêntese e vou fechar, porque isso às vezes dá muita polêmica e eu não estou com tempo para isso. Meu tempo é curto. Nós colocamos a nossa confiança em um homem. Deus tirou esse homem do seu lugar, da sua cadeira, e colocou um ímpio para governar a nossa nação. Nós precisamos nos arrepender. É de Sião que vai tocar a trombeta. Quando a igreja brasileira entender que a nossa confiança só está no Senhor e que Messias só existe um, o Espírito Santo será derramado sobre a nação brasileira. O Brasil tem sido profetizado sobre o Brasil durante muitos anos. O pastor Álvaro, o pastor Simval sabem disso melhor do que eu. Em várias nações, em vários lugares dizem: o avivamento do fim virá sobre a nação brasileira. O Brasil será um celeiro de missionários. Essa nação será profundamente afetada pelo mover do Espírito Santo. É isso que nós precisamos buscar. A igreja não vai ter uma vida
porque tem um governante cristão no poder. A igreja vai ter uma vida dedicada a Deus e será um arauto de Deus para a geração. É em Sião que vai tocar a trombeta. E qual é o problema desse povo que Joel está denunciando? No capítulo 1, no versículo 5, Joel vai dizer que o povo estava se embriagando com o vinho e deixando as coisas de Deus de lado. É interessante que em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com o vinho, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Paulo está dizendo, vocês não têm opção, ou vocês serão cheios do Espírito Santo, ou vocês beberão do vinho do mundo, ou vocês se embriagarão com o vinho do mundo. Eu gosto do profeta Daniel, porque ele é levado cativo para a Babilônia. E lá, Nabucodonosor faz uma proposta que muita gente chamaria de bênção. Eu estou cativo aqui, eu vou poder sentar na mesa do rei? Daniel decide, lá está escrito que Daniel decide não se contaminar com a mesa de Nabucodonosor. Jovens, é decisão. A decisão está na mão de vocês. Vocês têm o poder, vocês têm a decisão de poder não se contaminar com aquilo que o mundo tem oferecido para vocês diariamente. Daniel decide não se contaminar. E o que acontece com ele? Ele fica mais robusto, ele fica mais forte, ele fica mais vistoso do que todos os outros jovens da Babilônia. Agora o nome de Daniel eu sei. Qual o nome dos outros jovens que sentaram na mesa de Nabucodonosor? Não sei. E lá em Apocalipse 2, Jesus diz que nós teremos um nome que só nós saberemos. Todos nós teremos um nome porque nós temos um pai, e o pai dá nome para o seu filho. Então, não se contamine, decida caminhar em santidade. Não pela força do nosso braço, na força do nosso braço a gente não consegue andar em santidade, mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, às vezes a gente olha o Sermão do Monte e a gente vê Jesus dizendo, se bater numa face, dá outra face. Se pedir para caminhar uma milha, anda duas. Se pedir a capa, dá a túnica também. Ora por quem fala mal de você. Bendiz quem fala mal de você. Ora por quem te persegue. Você diz, nossa, isso é impossível. Na nossa natureza humana isso é impossível. Mas quando a gente nasce de novo, tudo isso é possível. Quando a gente é nascido de novo verdadeiramente, tudo isso é possível. E foi isso que Jesus disse para um religioso chamado Nicodemos. No versículo de ouro do Novo Testamento, João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo tão conhecido nosso, ele está num contexto de uma conversa de Jesus com um religioso. E Jesus diz, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Nós verdadeiramente precisamos saber se nós fazemos parte dessa nova natureza. Porque existe um rei que governará eternamente. E a constituição de um reino, ela depende de três coisas. Um rei, um povo, uma constituição. O rei é Jesus. O povo somos nós. A constituição, ele deixou no Sermão do Monte. A constituição divina. As leis da terra foram dadas para Moisés no monte. As leis divinas foram dadas por Jesus no monte, também conhecido como Sermão do Monte. Ali está a constituição de quem é nascido de novo. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? Você está entendendo até aqui? Deus disciplina seu povo a fim de corrigi-lo e colocá-lo no caminho da salvação. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 diz o seguinte: e já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Isso é interessante. Por que isso é interessante? Porque a correção ela é intrínseca do amor. Só que numa sociedade humanista que nós vivemos, a correção, e o pastor Álvaro, como psicólogo, pode falar isso muito melhor do que eu, a correção cada vez mais tem sido
não tem sido aplicada, porque às vezes a gente entende que quem corrige não ama. E é interessante que C.S. Lewis disse algo no seu livro Quatro Amores. Ele disse o seguinte: Deus é amor, mas o amor não é Deus. Quando o amor se tornar um Deus, na verdade, ele será um demônio. E nós estamos vivendo esse tempo. Ou o amor venceu, ou não venceu. Toda forma de amor é válida? Nós estamos vivendo esse tempo, o amor se tornou um demônio. Se eu amo, está justificado o que eu faço. E não é isso que a palavra está dizendo. E Deus está corrigindo, porque Ele ama. Glória a Deus. Ainda no versículo 1 do capítulo 2, na parte B, diz assim: tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Isso é forte. Eu gosto do que o apóstolo Pedro diz na sua carta, na sua segunda epístola, no capítulo 3, do versículo 1 a 8, ele diz o seguinte: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. O que Pedro está dizendo? Os profetas já disseram, e nós apóstolos estamos dizendo também. Aí ele continua: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que já foi tirada da água, do meio da água subsiste, pelos quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É interessante. Pedro vai dizer sobre o dilúvio. O que Pedro está dizendo? Olha, nos últimos tempos virão escarnecedores e vão dizer: o dia do Senhor está próximo, mas as coisas estão do mesmo jeito. Então, desde o princípio da criação, dessa forma. Só que aí, Pedro está dizendo, lá no dilúvio, aconteceu a mesma coisa. Noé ficou construindo uma arca durante 120 anos. E o povo foi vivendo a sua vida. Até que veio o dilúvio. E alcançou todos. O juízo de Deus sobre a terra. Noé é uma figura de Jesus, sua família é uma figura da igreja. A arca é uma figura de uma estrutura que suportará o juízo divino. Quem é salvo aqui? Salvo. Quem é salvo? Tem gente que está na dúvida. Quem é salvo aqui? Salvo. Salvo de quê? De que nós somos salvos? Nós somos salvos do juízo de Deus. A arca representa essa estrutura que nos protegerá do juízo vindouro. E Jesus, no seu sermão profético, em Mateus 24, Jesus, nos evangelhos, tem 3 sermões proféticos, né? Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Jesus vai falar acerca do fim dos tempos. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 37, 38 e 39. E como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante isso que Jesus está dizendo. Pedro pega esse gancho do que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, no tempo do fim, o comportamento da sociedade será de busca incessante pelo prazer. Porque há problema em comer? Há problema em beber? Há problema em casar? Não. Comer e beber são necessidades fisiológicas. Casar é um mandamento de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Que o comer e o beber e o casar aqui é uma busca pelo prazer. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento.
Eles comiam, bebiam, casavam. Quebrava a aliança e casava de novo. Jesus está dizendo que o comportamento da geração do fim será um comportamento de uma geração que busca tanto prazer, que será uma geração que será marcada por quebra de aliança. Ou será que existiu alguma época que houve tantos divórcios? Ou será que existiu uma época que houve tantas quebras de aliança, não só conjugais? Eu me aproximo de alguém por aquilo que aquela pessoa pode me oferecer. Aquela pessoa não tem mais o que eu me oferecer, eu quebro a aliança com ela e vou procurar outro para me aliançar. Esse é o comportamento da geração do fim. É isso que Jesus está dizendo aqui. É sobre isso aqui que Jesus está dizendo. Busca incessante pelo prazer, hedonismo. Não, o nosso prazer está na lei do Senhor e nela nós meditamos dia e noite. Verdadeiramente nós precisamos que o Senhor fira o nosso coração como uma ferida de fome e de sede por Ele. Nós precisamos verdadeiramente colocar na balança o quanto nós temos nos dedicado às coisas de Deus. Aqui o profeta chama o povo a orar, a jejuar e se arrepender. O quanto nós estamos fazendo isso vai medir o quanto está a nossa vida espiritual. O quanto eu me dedico às Escrituras, o quanto eu gasto meu tempo com o meu Senhor orando, buscando conhecer as suas vontades para a minha vida, o quanto eu me coloco de jejum, abrindo mão do prazer de se alimentar. Isso vai determinar como que está a minha vida espiritual. Eu estava conversando com líderes da juventude lá da igreja, mudou a liderança agora, então eles vieram me procurar porque eu apoio eles como um pastor, eu pastoreio os pastores que lideram a juventude. E eu estava falando com eles, se nós não buscarmos e não formos exemplos para eles, não adianta nenhum entretenimento que façam, não vai adiantar. Eles precisam ver em nós alguém que tem buscado incansavelmente a presença do Senhor, e eles vão querer também buscar essa presença. É isso que o Senhor quer da minha e da sua vida. Aí, vale a pena a gente parar e mensurar o quanto que nós temos feito isso. Quanto tempo eu me dedico às Escrituras? Quanto tempo eu me dedico à minha série favorita? Há problema? Não existe problema. Jesus está dizendo, não existe problema em comer? Existe problema em beber? Não. É o quanto eu tenho me dedicado a isso. Por quê? Porque o dia do Senhor vem, ele diz que vem como um ladrão, mas ele lá no texto de Pedro, ele diz que ele não vem como um ladrão para aqueles que o esperam. Se nós esperamos a vinda do Senhor, nós não seremos pegos de surpresa. Jesus disse, olha para a figueira, quando ela começar a florescer, é o tempo da minha vinda. Jesus não disse o dia e não disse a hora, mas ele disse a estação. Os tempos estão acontecendo, está tudo se movimentando para que Jesus volte. Acorda, povo de Deus. O diabo, ele quer nos distrair. Eu costumo dizer isso, que eu vou dizer aqui é perigoso, mas eu já falei que o pastor Valmir pode puxar minha orelha. O diabo não quer que você peque, ele só quer te distrair. Porque se você pecar, você conhece o caminho da volta. Lembra do filho pródigo? Enquanto tinha o dinheiro, ele não lembrou do pai. Aí Deus foi lá e mandou uma fome. É interessante que a palavra diz que a fome só veio quando o dinheiro dele acabou. Deus mandou uma fome para que ele entendesse e fizesse o caminho de volta. E por que o diabo só quer te distrair? Porque você distraído, você fica sem a presença de Deus de boa. Por que Deus manda os gafanhotos para ajudar? Porque o povo estava se embebedando com vinho, tinha esquecido de Deus, tinha esquecido da aliança que Deus tinha feito com o Senhor. Deus havia prometido para Davi, o teu governo jamais terá fim. E o povo se esqueceu dessa aliança. Mas Deus zela e cumpre pela sua palavra. E ele nos chama ao arrependimento. E o povo de Judá se arrepende. E após eles se arrependerem, aí sim, o Senhor manda o seu Espírito Santo. É interessante que eu vou pular bastante coisa aqui, mas isso aqui é importante a gente dizer.
nós precisamos estar com o coração sincero diante de Deus, porque a mudança que Deus quer de nós é uma mudança de dentro para fora. No tempo de rede social, virou moda você tirar foto chorando. Eu não entendo o sentido disso. No tempo de rede social, a gente, antes de começar o nosso devocional, a gente precisa tirar a foto e postar para mostrar que a gente está fazendo o nosso devocional. Só que lá em Atos 2, Jesus pede para eles ficarem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos do alto. E eles ficam em Jerusalém, orando unanimemente. E o Espírito Santo vem como um vento impetuoso, eles são empoderados, eles falam em várias línguas. Atos 2 é uma resposta para Gênesis 11, quando os homens constroem a Torre de Babel, querendo alcançar Deus na força do seu braço. Deus vai lá e desce e confunde ele, faz eles falarem várias línguas, para que eles não entendessem um ao outro. Em Babel é confusão, em Atos 2 é Deus falando na língua, em todas as línguas novamente, dizendo: o Espírito Santo alcançará toda a carne, todas as nações, todos os povos. Só que, antes do Espírito Santo vir sobre eles em Atos 2, em João 20, eles estavam trancados dentro de uma casa com medo, porque Jesus havia sido crucificado. E Jesus aparece no meio deles e diz: Pai seja convosco. E João vai dizer que Jesus sopra o Espírito sobre eles como uma brisa suave. Ou seja, em Atos 2, o Espírito só empodera quem já tinha recebido o Espírito Santo em João 20. Deus só empodera alguém que já tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Não queira ser empoderado por Deus se você não está disposto a fazer com que Ele habite em você e carregar essa presença. Porque senão você vai se perder no meio daquilo que Deus vai fazer. Por esses dias, eu não estava entendendo como todo lugar que eu ia, pastor, eu encontrava alguém que teve contato comigo na minha infância, que eu jurava que já estava morto, estava preso, porque a maioria das pessoas que foram criadas comigo teve esse fim. A grande maioria. E eu não conseguia entender, não importa onde eu ia, eu encontrava alguém e falava: nossa, quantos anos que eu não vejo essa pessoa? Quantos anos que eu não vejo? Meu Deus! Aí eu ia em outro lugar, via outro... Rapaz, esse menino não estava entendendo aquilo que Deus estava querendo falar com isso. E o Espírito Santo me deu discernimento nesses dias. Ele falou: olha quantos ficaram para trás. Olha quantos caminharam com você e não permaneceram. E eu quero liberar algo sobre vocês. Eu quero liberar com o poder do Espírito Santo sobre a vida de cada jovem aqui, de cada um aqui. Vocês não ficarão para trás. Assim como eu estou contando um testemunho aqui de 22 anos atrás, vocês irão contar testemunhos do que vocês estão vivendo nesses dias. E vocês caminharão juntos naquilo que o Senhor quer fazer para a vida de vocês. Vocês caminharão juntos entendendo aquilo que o Senhor tem para cada um de vocês. Não será só uma onda surfada. Não é um hype legal de botar uma foto na rede social. Não é sobre isso. Não é sobre ganhar seguidor, isso é uma mentira. É sobre aquilo que o Senhor quer fazer na vida de vocês. É sobre o futuro que o Senhor já pré-determinou para vocês. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a gente chega no texto que nós lemos do avivamento, e meu tempo acabou agora, e o pastor Simval vai me dar 10 minutinhos, pastor? Tu me dá 10 minutinhos? Pastor Álvaro, 10 minutinhos? Então já tenho 20. Pastor Valmir, tenho 30. Versículo 28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre depois o quê? Tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Sobre o arrependimento, sobre buscar o Senhor em lágrimas. Aquilo que o grande avivalista Leonard Ravenhill disse no seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Ele diz: um avivamento, ele é precedido por uma Bíblia molhada pelas lágrimas dos santos. Aí sim o Senhor derrama do seu espírito sobre toda a carne. Então, o avivamento não vem pelo que merecemos, ou porque fizemos algo de bom. É porque Ele prometeu, e o que Deus faz é nos preparar para esse evento. Ninguém impede
o agir de Deus. Então, esse avivamento que o profeta está dizendo aqui, que nós estamos falando aqui, ele vai acontecer. Não é porque nós vamos fazer algo para merecer isso, é porque Deus disse que vai. Isaías 43, no versículo 13, diz: antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quantos perseguidores a igreja teve? A perseguição sempre foi o fermento de crescimento da igreja. Desde Atos, passando por Roma, todos os imperadores romanos, todos os perseguidores, o renascentismo, o iluminismo, toda a liberalidade teológica, todo o perseguimento que a igreja sofre, nunca conseguiu parar o crescimento da igreja. E nem nunca vai conseguir. Pode levantar qualquer presidente, qualquer rei dessa terra para perseguir a igreja. Sempre será o crescimento da igreja. A igreja continuará expandindo. Sabe qual é a igreja que mais cresce hoje? É a igreja do Irã. Um dos países mais perseguidos do mundo. Eu sempre falo isso. Todo cristão precisa acessar o site Portas Abertas. Alguém conhece esse site aqui, Portas Abertas? O Senhor tem me dado a oportunidade de contribuir com eles, financeiramente também. E ali você vê como é que está a realidade da igreja como um todo, a igreja universal do Senhor. Irmãos sendo perseguidos e cantando e glorificando o nome do Senhor. Eu li um livro que se chama O Homem do Céu. Esse livro marcou minha vida. É do irmão Yun, um chinês que foi usado por Deus no final dos anos 80, início dos anos 90, para incendiar a igreja da China. É interessantíssimo como ele conta como ele conseguiu a primeira Bíblia dele. Era proibido a Bíblia, não existia Bíblia na China. E ele diz que ele orou durante dias e dias e dias, e em jejum. E os pais dele dizendo: Yun, para, você está ficando louco. E ele disse: não, eu sonhei e o Senhor falou que ele vai me dar uma Bíblia. E ele descobriu que um ancião tinha uma Bíblia. E ele andou 3 dias até a casa desse homem. Chegou lá, o homem realmente tinha a Bíblia, mas não deixou ele ler. O homem ficou com medo. Ele voltou para casa desiludido e continuou orando, continuou buscando. Até que ele sonhou que ele estava num lugar e vinha 2 jovens empurrando um cesto cheio de pão. E quando ele perguntava para esses jovens: que cesto é esse cheio de pão? Vinha um ancião atrás e dizia: esses pães é para você. E quando ele teve esse sonho, essa visão, que ele acordou, bateram na porta da casa dele. Eram 2 jovens dizendo: temos um presente para você. Um ancião desenterrou a sua Bíblia depois de anos, com medo. E ele pediu para trazer no seu endereço e entregar essa Bíblia. É interessante como que ele conta que eles faziam os cultos nos lares, e quando os soldados chegavam do comunismo chinês e começavam a esbofetear eles começavam a rir. E o soldado não entendia porque ele ria. E eles lembravam que eles tinham lido que bem-aventurados são os que são perseguidos pelo nome do Senhor. E eles achavam aquilo ali motivo de gozo. Esses dias, vendo um irmão da Coreia do Norte contando um testemunho, ele estava dizendo sobre uma família que foi pega num culto na Coreia do Norte. E os soldados diziam: ou você nega o Senhor, ou você nega Jesus, ou vocês serão mortos. E eles disseram: não vamos negar. E eles começaram a enterrar as crianças primeiro para ver se os adultos voltavam atrás. E quando o pai viu aquilo, a mãe se levantou e disse: não negue o Senhor, nós somos tudo que Ele é tudo que nós temos. Verdadeiramente Jesus precisa ser tudo que nós temos. Que tudo fique em segundo plano. Que nós, sim, iremos para a sociedade. Deus enviará pessoas para a política. Deus enviará pessoas para as artes. Deus enviará pessoas para todas as áreas da sociedade. Mas isso tudo será como um cumprimento de uma vocação daquilo que Deus me chamou e te chamou. Que sejamos verdadeiramente nesse tempo como João Batista. Um homem que recebeu um chamado de Deus e viveu seu chamado durante 18 anos no deserto, ouvindo aquilo que o profeta Isaías havia profetizado sobre ele: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele ficou 18 anos lá, ouvindo a profecia a respeito dele.
e no momento oportuno foi chamado por Deus para cumprir a sua vocação. Existe uma diferença entre chamado e vocação. Chamado é o tempo que eu me disponho a estar com Deus para ouvir aquilo que Ele quer da minha vida. Eu não vivo um chamado. Chamado não é ide, chamado é vinde. Vinde para a presença do Senhor. Quanto tempo Davi demorou para assumir o trono? Quanto tempo José demorou para assumir o governo do Egito? Quanto tempo Paulo demorou a começar a pregar depois que ele encontra Jesus em Atos 9? E esse tempo é conhecido como chamado. O tempo que eu estou disponível a estar em Deus, buscando Ele, para ser empoderado, para ser vocacionado a fazer aquilo que Ele quer, não o que eu quero. A partir disso, a escolha da minha profissão não é mais baseado se eu vou ganhar muito ou pouco dinheiro, se eu vou trabalhar muito ou pouco, se eu vou ter muito ou pouco conforto. A escolha da minha profissão, ela é baseada naquilo que Deus me vocacionou. Isso é vocação. O avivamento, ele é geracional. O profeta vai dizer que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Depois que eu me tornei pai, eu me tornei um melhor filho automaticamente. Porque eu entendi muita coisa que eu não conseguia entender, que a minha mãe me dizia. Eu consegui entender que a minha mãe, sendo mãe solteira, empregada doméstica, ela me deu muito, mas muito, muito mais do que ela recebeu. O avivamento de Deus para o fim dos tempos é um avivamento geracional. Jovens, não cometam o erro de achar que o que o Senhor está fazendo em vocês é exclusivo para vocês. Existe um caminho que foi pavimentado para vocês chegarem até aqui. Existem muitos joelhos dobrados, muitas lágrimas derramadas para que vocês estivessem desfrutando desse ambiente, para que vocês estivessem desfrutando desse tempo, para que vocês estivessem desfrutando dessa presença. E é interessante porque existe uma profecia que é uma profecia muito parecida com a de Joel, que é de Malaquias. Malaquias no capítulo 4, no versículo 5 e 6, Deus fica 400 anos sem falar. As últimas palavras de Deus são em Malaquias. As últimas palavras de Deus, antes dos 400 anos de silêncio profético, antes de vir João Batista, são essas. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É interessante isso. Por que o profeta Elias? Porque é o espírito do profeta Elias que Deus enviará no fim dos tempos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, por que o profeta Elias? Enquanto eu bebo água aqui. Por que o profeta Elias? Porque Elias é o único profeta que deixa um profeta maior do que ele. Elias foi o único profeta que fez um profeta maior do que ele. Eliseu foi maior que Elias. Por isso que Deus diz que o espírito do profeta Elias fluirá nos últimos tempos. Por quê? Porque é um avivamento geracional, é converter no coração dos pais a seus filhos e dos filhos a seus pais. É o Espírito Santo sendo derramado sobre as famílias, é o Espírito Santo derramado sobre o povo de Deus. Se coloque de pé, eu vou encerrar. Aleluia. Versículo 32, encerrando esse capítulo 2, o profeta diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acho interessante isso que o profeta diz. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Gênesis 4 começa falando sobre o nascimento de dois irmãos, Caim e Abel. A gente conhece o desenrolar dessa história. Caim mata Abel. Só que o capítulo 4 de Gênesis não termina como uma tragédia. Gênesis vai dizer que Adão e Eva têm um filho para o lugar de Abel, chamado Sete. E Sete tem um filho chamado Enos. E olha o que diz Gênesis 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher e a deu à luz a um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar
o nome do Senhor na terra novamente. Há 2 gerações em Gênesis 4, a geração de Caim e a geração de Abel. Só existe 2 gerações do tempo do fim. Os filhos de Deus, os filhos das trevas. O joio e o trigo, a ovelha e o bode. Só existe o ímpio e só existe o santo. Só existe 2 tipos de gente no fim. Só existe o povo que está construindo a arca e só existe o povo que está vivendo a sua vida como se Deus não existisse. Nós temos a opção de escolher qual povo nós iremos fazer parte. Ah, Jesus. A parte B do versículo 32 diz: porque no monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel termina no capítulo 3, no versículo 21, dizendo: e purificarei o sangue dos que eu tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. O Senhor habitará em Sião. João, em Apocalipse 21, ele diz: eu vi a nova Jerusalém descendo do céu, como uma noiva adornada à espera do seu esposo. E lá no meio dela estava o tabernáculo de Deus, e ele habitará com o seu povo eternamente. Essa é a promessa que Deus tem para mim e para a sua vida. Um chamado a arrependimento, um derramar sobrenatural do Espírito e habitar conosco eternamente. Que a gente não saia daqui sem essa verdade. Que a gente não saia daqui sem que o Senhor nos empodere a viver dias extraordinários na sua presença. Eu quero chamar o pastor Simval aqui para a gente orar.